Graça e paz a todos. Deus tem sempre uma palavra de esperança para nós. E hoje eu quero compartilhar com você uma que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De uma forma especial, eu quero falar e enfatizar a prática da oração. Houve um momento em que estávamos num estudo bíblico, numa das nossas igrejas, em que uma irmãzinha simples fez um comentário que eu me lembro sempre dele. Falando sobre oração, ela diz: a oração ela é fundamental para a nossa vida espiritual. A igreja vitoriosa é aquela igreja que marcha de joelhos. Ou seja, a oração é fundamental para sermos uma igreja vitoriosa. Queridos, aqui Paulo fala a respeito, cita alguns tipos de oração. E antes, inclusive, de falar dos tipos de oração, ele começa dizendo assim: antes de tudo, para dizer da importância da oração. Antes de qualquer coisa, antes da economia, antes do trabalho, antes de qualquer coisa, façamos oração, façamos as nossas orações. E a oração, como ele disse aqui, pode ser oração, pode ser súplica, pode ser intercessão e pode ser inclusive ação de graças. Interessante Paulo destacar aqui a ação de graças, porque às vezes nós achamos que oração é só composta de pedidos e normalmente ocupamos 99% das nossas orações só pedindo. No entanto, aqui Paulo fala também da ação de graça, a dizer que a gratidão é também algo fundamental. Se formos olhar ao nosso redor, olhar a nossa realidade, temos tantos motivos para louvar ao Senhor, temos mais motivos para agradecer ao Senhor do que para pedir. Então sim, a intercessão, a oração, a súplica é a prática de nós pedirmos, de nós clamarmos, de nós colocarmos para o Senhor as nossas dificuldades, as nossas lutas e as dificuldades e as lutas daqueles que nós conhecemos, daqueles que estão precisando de oração. Mas também a ação de graça tem que fazer parte do nosso dia a dia, das nossas orações. E essa prática da oração, Paulo enfatiza, destaca de uma forma especial, em favor de todos os homens. Não é somente de alguns, não é somente dos nossos conhecidos, mas é de todos os homens. Dos nossos conhecidos também, começando de você mesmo, começando de mim mesmo. Eu preciso de orar por mim. Eu me conheço, você se conhece, sabe dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, das suas imperfeições. E você sabe que você precisa de orar por você mesmo. Mas não somente, queridos, por nós mesmos. Não podemos ser egoístas de orar só por nós. Precisamos orar pela nossa família, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos. Nós precisamos clamar ao Senhor. E aí Paulo destaca aqui em favor dos nossos governantes. Sim, aqueles que estão investidos de autoridade. Alguém pode dizer: não tenho responsabilidade com ele, porque eu não votei nele. Não, queridos. Aquele que está investido de autoridade, independente se nós votamos nele ou não, nós precisamos orar. É um mandamento, é um dever nosso como cristão. Então, o presidente, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os deputados, senadores, todos precisam ser alvos das nossas orações. Precisamos cobrar, precisamos criticar quando necessário, mas como servos de Deus, não podemos abrir mão dessa prática que é fundamental na nossa vida cristã, que é orar, inclusive, por aqueles que não faz parte do nosso relacionamento diário, mas que estão investidos
de autoridades. Quando o Paulo fala aqui a respeito da oração em favor de todos, vamos lembrar destes que nós temos os preocupados, os idosos da nossa igreja. Vamos lembrar destes que estão trabalhando, que não podem ficar dentro de casa. Aquelas pessoas que trabalham nos supermercados, nos hospitais, aquelas pessoas que trabalham recolhendo o lixo nas ruas, aquelas pessoas que trabalham no transporte coletivo, tantas pessoas que carecem, que precisam das nossas orações. Às vezes estamos aqui reclamando, murmurando, porque estamos num tédio profundo, porque estamos dentro do conforto da nossa casa, sendo que tem pessoas que estão aí expostos a todas as situações de perigo, de adversidades no seu dia a dia, não podem ficar em casa. Oremos por eles, clamemos ao Senhor por todas as pessoas, por todos os homens, porque a Bíblia fala, a palavra do Senhor fala que isso é bom e aceitável diante de Deus, ou seja, Deus se agrada da nossa prática da oração, Deus contempla a sinceridade dos nossos corações. E por fim, queridos, quero destacar o motivo maior que nós temos que orar por todos os homens. O versículo 4 diz, o qual deseja que todos, ou seja, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, a salvação. Se temos um motivo maior para orar, é que a nossa família seja salva, é que os nossos vizinhos sejam salvos, é que os políticos que estão aí investidos de autoridade sejam salvos, tenham experiência forte e profunda com o Senhor, reconheçam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Eis o maior motivo da nossa oração, que a salvação alcance todas as pessoas, que a salvação em Jesus Cristo alcance todas as pessoas. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida, que você possa perceber a importância dessa palavra, seja realmente alguém, um guerreiro de oração, comprometido com essa prática fundamental para a nossa vida cristã e uma prática fundamental para este mundo que está perdido, que precisa ser transformado, que precisa ser liberto, que precisa de mudanças estruturais, mudanças sociais, e que nós bem sabemos, como servos do Senhor, que não é a política, não é a economia, não é a ciência que tem condição de resolver isso, é Deus, pelo poder das orações que os servos de Deus precisam fazer, precisam se responsabilizar a fazer todos os dias, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tenha essa prática de oração diária, orai sem cessar. Receba essa palavra de esperança para o seu coração, em nome de Jesus.